Olá a todos, eu sou o Dr. Renato Bernardo e hoje vamos analisar o tema alimentação saudável na terceira idade, evitando o que prejudica e escolhendo o que nutre. Caros amigos e amigas, provavelmente quando a idade atinge os 60 anos, todos nós sentimos mais claramente as mudanças em nossos corpos. Os passos já não são tão firmes como antes. As mãos e os pés ocasionalmente ficam dormentes e doloridos quando o tempo muda. Muitos de vocês me confidenciaram que, no dia anterior, caminhavam quilômetros, mas agora, após apenas alguns passos, já sentem cansaço extremo. Outros contam que, ao acordar pela manhã, os joelhos doem, ficam rígidos ao se levantar e doloridos ao sentar, o que me entristece profundamente. Como médico com mais de 35 anos de experiência em ortopedia e reumatologia, testemunhei inúmeros pacientes idosos chegando com fadiga, fraqueza muscular e dores nas articulações. Muitos deles já foram pessoas saudáveis, ativas e que cuidavam bem de si mesmas. Mas o que mais me preocupa é que a maioria de vocês não percebe que os próprios alimentos que parecem inofensivos na mesa do dia a dia são os culpados silenciosos que enfraquecem os músculos, degeneram as articulações e tiram a firmeza de suas pernas. Não estou dizendo isso para que fiquem preocupados ou restringam excessivamente a alimentação, pelo contrário. Compartilhando conhecimentos práticos e fáceis de entender, para que compreendam melhor o seu próprio corpo. Porque, se soubermos de onde vêm os problemas, a prevenção e a melhoria se tornarão muito mais fáceis. Costumo dizer aos meus pacientes que a alimentação correta não só nos mantém saudáveis, mas também nos ajuda a preservar a liberdade na velhice, a liberdade de ir e vir, a liberdade de viver de forma independente, a liberdade de não depender dos outros. Por isso, hoje quero sentar com vocês e compartilhar o que aprendi em meus muitos anos de profissão. Vamos analisar 3 alimentos comuns que os idosos devem evitar. Se não quiserem que seus músculos atrofiem, suas mãos e pés fiquem dormentes e suas articulações sejam danificadas silenciosamente, e como sempre insisto, depois de evitar o que é prejudicial, precisamos saber escolher o que é benéfico. Após essa parte, continuarei apresentando 3 alimentos saudáveis que devem ser consumidos diariamente, que não só são bons para as articulações, mas também ajudam a restaurar os músculos, aumentar a força e melhorar o humor. Convido vocês a me acompanharem na primeira parte. Alimentos que parecem inofensivos, mas estão silenciosamente prejudicando a saúde de seus músculos e articulações todos os dias, caros amigos. Na mesa brasileira, especialmente no interior, o toucinho tem sido há muito tempo um alimento familiar e indispensável. Algumas pessoas brincam que sem toucinho, a comida parece sem graça. E é verdade. Em refeições simples, basta um pouco de toucinho crocante e salgado para tornar a refeição saborosa. Mas muitos de vocês não sabem que o toucinho, se consumido de forma errada, é o culpado silencioso de doenças crônicas como dormência nas mãos, atrofia muscular, dores nas articulações, cansaço nos joelhos e até mesmo aumenta o risco de câncer e insuficiência renal. Já atendi muitos pacientes idosos que eram muito saudáveis, andavam com leveza, mas após alguns anos de aposentadoria, começaram a comer de forma simples, com toucinho diariamente, e sua saúde declinou. Visivelmente, eles vinham a mim com as queixas comuns. Ao acordar pela manhã, as mãos ficavam dormentes como se agulhas as picassem. As mãos rígidas não conseguiam segurar objetos e os joelhos doíam a cada vez que se levantavam. No início, todos pensavam que era por causa da idade, mas quando perguntei detalhadamente sobre seus hábitos alimentares, especialmente o consumo frequente de toucinho, a história se tornou muito clara. O maior problema do toucinho é o seu alto teor de sal. Em 100 gramas de toucinho, pode haver de 3 a 5 gramas de sal, quase metade da quantidade máxima de sal que a Organização Mundial da Saúde recomenda para adultos por dia. O que é ainda mais perigoso é que a maioria de vocês geralmente come toucinho combinado com muitos outros pratos salgados, fazendo com que a quantidade de sal ingerida
ultrapasse o limite diário sem que percebam. Quando o sódio no sangue aumenta, os rins precisam trabalhar intensamente para eliminá-lo a longo prazo. Isso leva à insuficiência renal, retenção de líquidos, edema, pressão alta e, claro, afeta diretamente os músculos e as articulações. Não para por aí. O excesso de sal desregula o equilíbrio eletrolítico no corpo, diminuindo a absorção de minerais como potássio e magnésio. Esses dois minerais são extremamente importantes para a contração muscular adequada, manutenção da força e prevenção de cãibras. Sem eles, o corpo de vocês será muito propenso a cãibras noturnas, músculos fracos, dormência nas mãos e pés e dificuldade em caminhar com firmeza. Outro risco silencioso é o toucinho mal curado ou salmourado. Nesta fase, o teor de nitrito no toucinho ainda é alto e não foi totalmente convertido. Ao entrar no corpo, o nitrito se combina com aminas na digestão para formar nitrosaminas, uma substância cancerígena classificada pela Organização Mundial da Saúde no grupo 2A como substância com alto risco de causar câncer em humanos. Comer uma vez não faz mal, mas se comer diariamente por um longo período, as toxinas se acumulam pouco a pouco até que a doença se manifeste, e então será tarde demais. Além disso, se o toucinho não for preparado de forma higiênica ou for armazenado por muito tempo e estragar, ficar amargo ou turvo, ele pode conter bactérias perigosas como E. coli e Clostridium botulinum, causando intoxicação alimentar, diarreia e dores abdominais prolongadas para idosos cujo sistema digestivo e imunológico já estão enfraquecidos. Um leve episódio de intoxicação alimentar pode levar a um rápido declínio da saúde. Do ponto de vista da medicina tradicional, o toucinho tem natureza fria e sabor salgado. Se comido em excesso, pode prejudicar o baço e o estômago, enfraquecer os rins, e os rins são onde o Jing, essência, é armazenado, dominando os ossos e estando intimamente ligado à força dos músculos e articulações. Quando os rins estão fracos, os tendões e ossos não são nutridos, levando à inflamação nas articulações, atrofia muscular, fraqueza nas mãos e pés e diminuição da mobilidade, especialmente pela manhã ou em tempo frio. Então, o que vocês devem fazer? Se já estão acostumados a comer toucinho, não precisam eliminá-lo completamente, mas definitivamente devem reduzir a frequência, comam apenas 1 a 2 vezes por semana, em pequenas quantidades e usem toucinho, que já esteja bem curado. Nunca comam se estiver cru, amargo ou estragado. É preferível preparar o toucinho em casa, usando sal limpo e puro, evitando sal iodado ao comer. Combinem com vegetais, sopas leves e muitas fibras para ajudar o corpo a eliminar o excesso de sal. Caros amigos, sempre acreditei que entender o próprio corpo é percorrer metade do caminho para uma vida saudável e, às vezes, apenas um pequeno hábito alimentar, como eliminar algumas vezes o toucinho da semana, pode trazer uma velhice muito mais firme, leve e autônoma. Meus caros, muitos de nós ainda mantemos a ideia de que os idosos precisam comer carne para ter força e vísceras para se fortalecer e permanecerem saudáveis por muito tempo. Eu entendo isso porque depois de uma vida inteira de trabalho árduo, todos querem desfrutar um pouco na velhice. Algumas pessoas me dizem: Doutor, sofri a vida toda. Se não comer um pedaço de carne agora, o que terei para aproveitar? O que eu, com mais de 35 anos como médico tratando doenças musculoesqueléticas, quero compartilhar é que comer carne não está errado. Mas comer de forma errada é uma faca de dois gumes. E muitos de vocês estão cometendo esse erro. Carnes vermelhas, como carne bovina, suína, caprina, e especialmente vísceras de animais como fígado, miúdos e bucho, contêm muitas purinas, colesterol e gorduras saturadas. Ao entrar no corpo, as purinas se transformam em ácido úrico, uma substância que, se acumulada por muito tempo, causa gota, artrite e, mais gravemente, danos aos rins. Já tratei um senhor de 67 anos
que era saudável e gostava de comer carne bovina e fígado de porco toda semana, mas apenas alguns anos depois de se aposentar, ele começou a ter dores nas articulações do dedão do pé, que depois se espalharam para os joelhos, rigidez todas as manhãs, articulações vermelhas e inchadas, os exames mostraram ácido úrico muito elevado, e os rins também começaram a diminuir a função. O ácido úrico não fica apenas no sangue, ele se cristaliza nas articulações, causando crises de gota muito dolorosas, especialmente à noite. Ao redor das articulações inflamadas, os músculos atrofiam por falta de movimento, enfraquecendo ainda mais a força muscular. Se não for controlado a tempo, o ácido úrico também se acumula nos rins, causando cálculos renais e insuficiência renal crônica. Doenças que os idosos são muito propensos a ter e que são muito difíceis de tratar completamente. As carnes vermelhas também contêm alto teor de gordura saturada e colesterol, o que aumenta os níveis de gordura no sangue, prejudicando a circulação sanguínea para as extremidades e as articulações. Quando o sangue não atinge os tecidos musculares, não há como recuperar a força. Não importa o que se coma, vocês sentirão seus músculos cansados, fraqueza nas mãos e pés, dificuldade em andar com firmeza, respiração pesada e dores nas articulações, mesmo usando muitos medicamentos. Sem contar que o hábito de grelhar e fritar carnes vermelhas em alta temperatura, especialmente churrascos carbonizados e frituras crocantes, pode gerar compostos como HA e PA-ARES, que são substâncias potencialmente cancerígenas se consumidas a longo prazo. O preocupante é que esses pratos são frequentemente populares em festas e confraternizações, e poucas pessoas imaginam que são a causa de nossos fígados e rins trabalharem sobrecarregados para os idosos. O fígado e os rins já funcionam com menos eficiência devido à idade. Se tiverem que processar ainda mais toxinas das carnes vermelhas e vísceras, isso levará à esteatose hepática, aumento das enzimas hepáticas, fadiga geral, inchaço nas mãos e pés, pouca urina, dor nas costas e cansaço nos joelhos. Nesse momento, mesmo tomando suplementos ou nutracêuticos, será difícil melhorar se não houver uma mudança na raiz, ou seja, na forma de comer. Do ponto de vista da medicina tradicional, as carnes vermelhas têm uma natureza quente, e comer em excesso pode gerar umidade e fleuma, prejudicando a circulação do qi e do sangue, causando bloqueios nos meridianos, inflamação e dores articulares prolongadas. As vísceras de animais, por sua vez, são gordurosas, difíceis de digerir e prejudicam o baço e o estômago, enfraquecendo a energia do baço. Quando o baço está fraco, os tendões e ossos não são nutridos, levando à atrofia muscular, fraqueza nas mãos e pés e nos joelhos, uma condição muito comum em idosos que consomem vísceras frequentemente. Por isso, sempre aconselho vocês, se querem ser saudáveis, aprendam a selecionar e ajustar sua dieta. As carnes vermelhas não precisam ser totalmente evitadas, mas devem ser limitadas a 2 até 3 refeições por semana. Com porções de cerca de 70 gramas, prefiram carnes brancas como frango, peixe, ovos, fontes de proteína leves, fáceis de digerir, boas para os músculos e que causam menos sobrecarga ao fígado e aos rins. Quanto às vísceras, vocês devem comer-las muito raramente, 1 a 2 vezes por mês, e sempre acompanhadas de vegetais verdes, alho e limão para ajudar na desintoxicação. Bebam bastante água morna e comam muitas frutas e vegetais frescos para ajudar o corpo a eliminar o ácido úrico e o colesterol ruim. Caros amigos, comer é para ser saudável, não para ficar doente e sobrecarregar o corpo. Saber comer corretamente, com seleção, é um dos segredos mais duradouros para manter a saúde, e quero transmitir isso a todos que já passaram da metade da vida. Meus caros, um dos alimentos que muitos de vocês adoram e até sentem falta é a mandioca, ou aipim, macaxeira, da mandioca fresca, seca. A mandioca fermentada, ela aparece em todas as refeições familiares, desde a tradicional sopa de mandioca em dias de festa, até o refogado de mandioca no dia a dia.
Não são poucos os que pensam que a mandioca é um vegetal natural, rico em fibras, com pouca gordura, refrescante e bom para a digestão. Mas a realidade não é bem assim. Com mais de 35 anos acompanhando a saúde musculoesquelética de idosos, permitam-me compartilhar algo muito honesto. Se usada de forma errada, a mandioca pode se tornar uma toxina silenciosa, prejudicando o fígado, os rins e os músculos diariamente. Na mandioca fresca, existe uma toxina natural chamada cianeto. Esta substância está presente no caule da planta. Se não for cozida e lavada cuidadosamente, o cianeto não desaparece, mas se transforma no estômago em ácido cianídrico, uma substância extremamente tóxica que pode causar asfixia celular, danos ao sistema nervoso e sobrecarga hepática. Idosos, com a função hepática e renal já debilitada, se continuarem a ingerir essa toxina, podem facilmente apresentar sintomas como dor de cabeça, fadiga, dormência nas mãos e pés, dores musculares, fraqueza geral. Já tratei uma senhora de mais de 70 anos que comia mandioca 2 a 3 vezes por semana, porque adorava caldos e ensopados com mandioca. No início, eram apenas dores de cabeça e insônia leves. Depois progrediu para dormência nas mãos e pés, dificuldade para levantar e caminhar, com meira. Nos exames, o fígado estava levemente intoxicado, os rins estavam sobrecarregados e os músculos começavam a enfraquecer, e nesse momento, a mandioca, que antes parecia um vegetal inofensivo, era a principal culpada. Não para por aí. O preocupante é que muitos tipos de mandioca, seca ou fermentada vendidas no mercado, são processadas com produtos químicos para branquear, manter a crocância e conservar. Substâncias como sulfitos e conservantes, embora tornem a mandioca mais atraente, destroem os glóbulos vermelhos, são tóxicas para o fígado e os rins e enfraquecem o sistema nervoso periférico. Quem come por muito tempo pode desenvolver atrofia muscular, dormência nas mãos, degeneração nervosa e fraqueza leve, que parecem ser devido à idade, mas na verdade são em grande parte causadas pela ingestão sem saber. Do ponto de vista da medicina tradicional, a mandioca tem natureza fria e sabor levemente amargo, entrando no baço e no estômago. Se pessoas com sistema digestivo fraco e deficiência de Qi e sangue comerem mandioca frequentemente, isso pode causar dor de estômago, inchaço, diarreia e perda de força. Além disso, a mandioca pode agravar doenças reumáticas, fazendo com que pessoas com gota, artrite e artrose sintam um aumento da dor, rigidez nas articulações pela manhã, mãos e pés frios e dificuldade de locomoção. Para pessoas com doenças hepáticas, hepatite, enzimas hepáticas elevadas, baço fraco, inchaço, pouca urina ou gota, a mandioca é um alimento a ser evitado ou muito limitado. Especialmente gestantes e idosos com baço e estômago fracos também devem evitar, pois pode causar distúrbios digestivos e acúmulo de toxinas no sangue. No entanto, se vocês ainda amam o sabor da mandioca, podem consumi-la com a condição de prepará-la corretamente. Cozinhem bem 2 a 3 vezes, trocando a água limpa a cada vez. Após cozinhar, é bom deixar a mandioca de molho em água de arroz ou água salgada diluída durante a noite para neutralizar as toxinas. Absolutamente não usem mandioca excessivamente branca, com cheiro de produtos químicos ou sabor amargo incomum. Devem comer apenas 1 a 2 vezes por mês, em pequenas quantidades, e prefiram mandioca caseira, com origem clara. Além disso, devem combinar o consumo de mandioca com gengibre fresco, vegetais verdes e sopas leves, para ajudar a aquecer o estômago e apoiar o fígado e os rins na provém. Desintoxicação. Após comer, é bom beber água morna, chá de gengibre ou água com limão e mel para reduzir os efeitos das toxinas remanescentes. Caros amigos, nem tudo o que é natural é bom, e nem todo alimento tradicional é adequado para o organismo dos idosos. A mandioca, se souberem como usar, ainda é um prato delicioso, mas se usada de forma errada e em excesso, será uma toxina silenciosa
que fará a velhice mais cansada e as articulações mais doloridas. Apenas uma pequena mudança na cozinha já pode ajudá-los a serem mais saudáveis, mais leves. E como sempre digo, proteger os músculos e as articulações não é evitar tudo, mas sim entender corretamente para escolher o certo. Meus caros, assim, acabamos de revisar 3 alimentos que parecem muito familiares e próximos nas refeições diárias, mas que, se não forem usados corretamente, estão silenciosamente devastando o corpo, especialmente os músculos, ossos e articulações dos idosos. No entanto, há, há, além do que deve ser evitado, acredito que o mais importante é saber complementar com alimentos saudáveis, seguros e que realmente nutram o corpo por dentro. Portanto, em seguida, convido vocês a me acompanharem na segunda parte, onde compartilharei 3 alimentos simples, mas preciosos, que devem ser incluídos nas refeições diárias para ajudar a fortalecer os músculos, proteger as articulações, aumentar a saúde, melhorar a mobilidade e manter a velhice sempre firme e tranquila a cada passo, meus caros. Um alimento extremamente simples, barato, acessível a todos, mas cujo valor nutricional é tão precioso quanto um remédio para idosos, é o tofu. Lembro-me de uma vez que uma senhora de mais de 65 anos veio para uma consulta, queixando-se de dor nos joelhos e dormência nas mãos. Ela disse: Doutor, como carne me dá gordura no sangue e comer óleo não me dá força, não sei o que comer que seja bom para os ossos e articulações e que seja leve para o estômago. Perguntei se ela comia tofu, e ela sorriu. Antigamente, quando era pobre, comia muito, mas agora não ouso comer porque acho que é barato e não nutritivo. Na verdade, o próprio tofu, um alimento outrora considerado simples, é um dos melhores alimentos para o corpo do idoso. Se o entendermos e o usarmos corretamente, o tofu é feito de soja, uma planta que contém proteína vegetal pura, fácil de digerir, com baixo teor de colesterol, não sobrecarrega o fígado e os rins como as carnes vermelhas ou as vísceras. Em 100 gramas de tofu, vocês recebem mais de 8 gramas de proteína, além de muitos minerais como cálcio, magnésio, ferro, zinco e especialmente isoflavonas, um ingrediente ativo precioso com efeitos antioxidantes celulares e equilíbrio hormonal. Após os 50 anos, o corpo humano perde em média 1 a 2% da massa muscular anualmente, se não for nutrido corretamente. Quando a massa muscular diminui, vocês sentirão as mãos e os pés fracos, facilmente trêmulos ao segurar objetos, joelhos cansados ao se levantar, e já não andarão com a mesma firmeza de antes. Se não forem suplementados com proteínas saudáveis suficientes, os músculos atrofiarão, as articulações secarão, os ossos ficarão frágeis e o risco de queda será maior. As isoflavonas da soja atuam de forma semelhante ao estrogênio vegetal, ajudando a manter a densidade óssea e a elasticidade muscular, especialmente para mulheres após a menopausa. Quando os níveis de estrogênio no corpo diminuem, tornando os ossos mais frágeis, as articulações estalando, e a pele e os músculos mais flácidos. Homens mais velhos também podem se beneficiar das isoflavonas, pois elas apoiam o equilíbrio hormonal e reduzem a inflamação músculo-esquelética. Um ponto que quero muito enfatizar para vocês é que, em comparação com a carne vermelha, o tofu não aumenta o colesterol, não sobrecarrega o fígado e os rins, e ainda ajuda a controlar os níveis de gordura no sangue, açúcar no sangue e pressão arterial. Para quem tem doenças crônicas como diabetes, pressão alta, colesterol alto, insuficiência hepática leve, o tofu é quase um alimento milagroso. Segundo a medicina tradicional, o tofu tem sabor doce, natureza fresca e entra nos meridianos do baço e do intestino grosso, tendo efeitos de limpar o calor, desintoxicar, gerar fluidos corporais e nutrir o yin. É muito adequado para pessoas cujo corpo está frequentemente cansado, com articulações secas, pele seca e quente, ou que sofrem de insônia. Aqueles que comem tofu regularmente sentirão uma clara mudança, dormirão mais profundamente,
As articulações ficarão mais flexíveis, as mãos e os pés mais ágeis, andarão com menos fadiga e terão menos tremores nas mãos ao segurar objetos pequenos. Costumo aconselhar vocês a comer tofu 3 a 4 vezes por semana, cerca de 150 gramas por vez. Ao comprar, prefiram tofu de cor creme natural, evitando tipos excessivamente brancos, pois podem ter sido branqueados ou conter sulfato de cálcio industrial, prejudicial aos rins. Quanto ao preparo, é bom cozinhar no vapor com gengibre, refogar com cogumelos, fazer sopa de algas ou um ensopado leve de tomate, que é saboroso e mantém os nutrientes intactos. Além disso, ao comer tofu, combinem com alimentos ricos em vitamina D e ômega 3, como salmão, ovos e vegetais verdes, para ajudar na absorção do cálcio, fortalecendo os ossos e os músculos, em particular. Beber mais água morna e fazer exercícios leves diariamente ajudará a proteína do tofu a ser metabolizada melhor, tornando o corpo mais saudável e as articulações mais flexíveis. Caros amigos, às vezes a saúde não vem de suplementos caros ou nutracêuticos, mas ela vem das coisas pequenas, simples e mais próximas, como um pedaço de tofu na refeição familiar, desde que saibamos valorizar e usar corretamente. Meus caros, se tivesse que escolher um alimento que seja barato, fácil de encontrar e que traga muitos benefícios para a saúde dos idosos, especialmente para os ossos, articulações, músculos e sistema sanguíneo, eu não hesitaria em dizer o amendoim. Pode parecer simples, mas em meus mais de 35 anos de profissão, testemunhei muitos pacientes melhorarem visivelmente a situação de cãibras, dormência nas mãos e pés, fraqueza muscular e fadiga articular, apenas graças ao hábito de complementar regularmente com um punhado de amendoim diariamente. O amendoim é um tipo de semente muito familiar na mesa brasileira, desde o amendoim torrado com sal até o amendoim cozido, ou mesmo um punhado de amendoim para acompanhar o arroz. Mas o que poucos sabem é que o amendoim contém um tesouro nutricional precioso, especialmente bom para pessoas acima dos 50 anos, quando o corpo começa a declinar em massa muscular, sistema circulatório e função nervosa. O primeiro destaque do amendoim é seu alto teor de magnésio. O magnésio é um mineral essencial que ajuda os músculos a contrair e relaxar no ritmo certo, conduz a transmissão nervosa de forma eficaz, prevenindo assim fenômenos como câimbras noturnas, dormência nas mãos e pés, dores no pescoço e ombros e rigidez muscular. Ao acordar, apenas comendo cerca de 30 gramas de amendoim por dia, o equivalente a um pequeno punhado, vocês já fornecem 15 a 20% da quantidade diária recomendada de magnésio. Além do magnésio, o amendoim também é uma rica fonte de gorduras mono e poliinsaturadas. Este é um tipo de gordura boa para o coração, que reduz a inflamação nas articulações e melhora a circulação sanguínea para as extremidades. Quando o sangue circula bem, os músculos recebem oxigênio e nutrientes suficientes, reduzindo assim a fadiga muscular, recuperando-se rapidamente após o exercício e, ao mesmo tempo, amolecendo as articulações, ajudando a prevenir a artrose. O amendoim também contém proteína vegetal de alta qualidade, com uma estrutura semelhante à proteína animal. Isso é extremamente importante para os idosos, pois a massa muscular diminui naturalmente com a idade, mas a necessidade de proteína ainda precisa ser atendida. Enquanto isso, comer muita carne vermelha pode facilmente causar gordura no sangue, gota e fraqueza renal. O amendoim é uma solução para fornecer proteína saudável, suave para o fígado e os rins. Não para por aí, o amendoim também contém vitamina E, um potente antioxidante que ajuda a proteger as células musculares e o tecido cartilaginoso contra danos, retardando o processo de envelhecimento. Graças a isso, quem come amendoim regularmente sentirá menos dores nas articulações, um corpo mais flexível, especialmente aqueles que frequentemente sentem dormência nas mãos e pés, cãibras no meio da noite e as articulações estalando ao se mover.
Segundo a medicina tradicional, o amendoim tem sabor doce, gorduroso e natureza neutra. Entrando nos meridianos do baço e do pulmão, tem o efeito de tonificar o qi e o sangue, desobstruir os vasos, umedecer os pulmões, ajudando os idosos a reduzir a tosse seca, a fadiga, aumentar a resistência e restaurar a energia, aqueles que frequentemente sentem frio nas mãos e nos pés, dor no pescoço e ombros, e dor lombar prolongada, se adicionarem amendoim à dieta corretamente, sentirão claramente o corpo mais aquecido, mais fácil de se mover e até dormirão mais profundamente. No entanto, para aproveitar todos os benefícios do amendoim, vocês precisam usá-lo corretamente. Absolutamente não comam amendoim cru, pois o amendoim cru é propenso a mofo, especialmente o fungo Aspergillus flavus, que produz a toxina aflatoxina, uma das substâncias prejudiciais ao fígado. Devem comer amendoim torrado ou cozido a vapor, torrado em fogo baixo para evitar que queime e produza substâncias oxidantes prejudiciais. Comam apenas cerca de 20-30 gramas por dia. O equivalente a 15 até 20 grãos de amendoim é o suficiente. Comer em excesso pode causar inchaço ou aumento da gordura no sangue. Combinem o amendoim com vegetais verdes e alimentos ricos em vitamina C para ajudar na melhor absorção do magnésio, por exemplo, comendo sopa de abóbora com amendoim torrado ou salada de vegetais com amendoim picado. Pessoas com gota ou inflamação aguda nas articulações devem comer com muita moderação, pois o amendoim contém purinas que podem aumentar o ácido úrico se consumidas em excesso. No entanto, se consumido 2 até 3 vezes por semana em pequenas quantidades, é totalmente seguro. Caros amigos, às vezes um pequeno punhado de amendoim no canto da cozinha é o remédio mais natural e sustentável para nutrir os músculos, fortalecer as articulações e o sangue. Não é preciso procurar suplementos caros, não é preciso tomar remédios constantemente. Basta que vocês comam amendoim corretamente, bebam água suficiente, façam exercícios leves todas as manhãs, e em apenas algumas semanas sentirão os músculos mais fortes, as mãos e os pés mais flexíveis, e o sono virá com mais facilidade. Meus caros, após compartilhar sobre o tofu e o amendoim, dois alimentos muito familiares, mas cheios de valor para a saúde dos músculos e articulações, hoje quero contar a vocês sobre um prato que é delicioso, bonito, nutritivo e muito fácil de fazer em casa. É o mingau de amendoim e feijão preto, um prato que parece comum, mas que traz mais efeitos terapêuticos do que imaginamos, especialmente para pessoas de meia idade e idosos. Lembro-me de uma senhora de mais de 60 anos que veio para uma consulta de retorno. Ela me disse: Doutor, ultimamente tenho dormido melhor. Minhas mãos e pés não ficam mais dormentes como antes, e meu apetite melhorou. Lembro-me da sua dica da última vez sobre o mingau de amendoim e feijão preto, e eu o como regularmente toda semana. Sinceramente, fiquei muito feliz, porque de fato, a saúde nem sempre vem de remédios, mas sim da comida do dia a dia, desde que saibamos como comer e entendamos o que nosso corpo precisa. O feijão preto, na medicina tradicional, é chamado de hak daidal, um tipo de semente de natureza fresca que entra no meridiano do rim, tendo efeitos de desintoxicar, tonificar o rim, amaciar tendões e músculos, reduzir dores e resfriar o fígado, o que é muito bom. A medicina moderna também provou que o feijão preto contém muitas proteínas vegetais, magnésio, ferro, zinco e especialmente antocianinas, um tipo de potente antioxidante que ajuda a reduzir a inflamação nas articulações, retardar o processo de degeneração da cartilagem e aumentar a força muscular. Quanto ao amendoim, como vocês já sabem, é um tesouro nutricional que contém gorduras insaturadas, magnésio e vitamina E. O amendoim ajuda a aumentar a circulação sanguínea, nutrir os músculos, melhorar a flexibilidade das articulações e prevenir câimbras de forma muito eficaz. Ao combinar feijão preto e amendoim, um refresca o fígado e o outro nutre os músculos,
obtemos um prato de mingau que equilibra o yin e o yang. Tonifica o rim e não causa calor interno, sendo bom tanto para pessoas saudáveis quanto para aquelas com doenças crônicas. Este mingau é muito adequado para quem frequentemente sente fadiga muscular, dormência nas mãos e pés, dores articulares crônicas e dificuldade para dormir. O feijão preto ajuda a limpar o fígado e os rins, eliminando toxinas, reduzindo assim a pressão sobre as articulações. Enquanto o amendoim nutre os músculos, aumenta a elasticidade e a recuperação após o exercício. A forma de cozinhar também é muito simples. Meus caros, basta preparar 100 gramas de feijão preto, 50 gramas de amendoim, um pouco de açúcar mascavo, 30 a 40 gramas, e uma pitada de sal. O feijão preto deve ser torrado levemente para ficar aromático, depois deixado de molho em água por 1 a 2 horas para amolecer. O amendoim é cozido separadamente até ficar macio. Em seguida, adicione o feijão preto na panela, adicione água e cozinhe até ficar bem macio. Depois, adicione o amendoim já cozido e o açúcar mascavo. Cozinhe por mais 10 minutos. E está pronto para servir. Este prato pode ser consumido quente ou frio. É muito bom para o fígado, rins e articulações. Aconselho vocês a comer este mingau cerca de 2 a 3 vezes por semana. Uma pequena tigela por vez é o suficiente. Após cerca de 2 a 3 semanas de uso regular, muitas pessoas já sentiram claramente menos dor, músculos mais flexíveis, articulações mais ágeis, menos câimbras noturnas, sono mais profundo e um espírito mais leve. Claro, nem todos devem usar da mesma forma. Para quem tem estômago frio, pressão baixa ou é propenso à diarreia, deve comer menos, reduzir a quantidade de açúcar e pode adicionar algumas fatias de gengibre fresco para aquecer o estômago e melhorar a digestão. Diabéticos ou com colesterol alto devem usar menos açúcar, substituindo por adoçantes naturais. Caros amigos, o mingau de amendoim e feijão preto não é apenas um prato delicioso, mas também um remédio nutritivo por dentro, que nutre os músculos e as articulações, aumenta a resistência e ainda ajuda a dormir bem. A pele fica radiante e o espírito revigorado. Cada tigela de mingau quente que preparamos em casa não é apenas comida, mas também um cuidado com o corpo com amor e conhecimento. Ainda quero enfatizar uma coisa: a saúde não reside no que é caro, mas no que é simples, regular e correto. Um punhado de feijão preto, um pouco de amendoim, um pouco de açúcar mascavo. É o suficiente para iniciar uma jornada de recuperação suave, mas eficaz, para os músculos, articulações, fígado e rins de vocês. Meus caros, a partir de uma certa idade, começamos a perceber que a saúde é o bem mais precioso. Algo que, por mais dinheiro que se tenha, é difícil de recuperar depois de perdido. Ao atingir os 50, depois os 60, o corpo já não é tão ágil e flexível como na juventude, mas isso não significa que devemos assistir, impotentes ao seu declínio. A chave está no conhecimento e num estilo de vida proativo todos os dias, nos anos em que exerci a medicina, lidando com milhares de pacientes, percebi ainda mais profundamente que a saúde na velhice não está na receita médica, mas sim na própria cozinha de casa. Cada alimento que introduzimos em nosso corpo é um tijolo que pode ajudar a construir uma base sólida para a saúde, ou pode silenciosamente corroer tudo o que acumulamos durante a vida. Os 3 alimentos que compartilhei, toucinho, carnes vermelhas, vísceras e mandioca fresca, se usados incorretamente, tornam-se inimigos silenciosos. Muitos de vocês, por hábito, por conveniência, sem querer, introduzem no corpo coisas que causam atrofia muscular, fraqueza articular, aumento da pressão arterial, insuficiência renal. Quando as pernas estão fracas e as mãos trêmulas, só então procuram tratamento e pode ser tarde demais. Por outro lado, alimentos que parecem simples, como tofu, amendoim e feijão preto, são remédios saudáveis que ajudam a nutrir os músculos, fortalecer os ossos,
proteger o fígado e os rins. Eles não são luxuosos. Não precisam de preparos complicados, mas trazem efeitos profundos de recuperação para o corpo, quando usados corretamente e regularmente. Um punhado de amendoim, torrado todos os dias, um pedaço simples de tofu, uma tigela de mingau, de feijão preto, à noite, pode parecer pouco, mas é o primeiro passo para vocês recuperarem a flexibilidade, dormirem mais profundamente, reduzirem a dor e se movimentarem com mais agilidade. O bom é que todas essas mudanças positivas não precisam de suplementos caros ou dietas restritivas, mas vêm de pequenos hábitos: comer com moderação, beber água suficiente, fazer exercícios leves todos os dias, evitar o sal, evitar alimentos saborosos, mas prejudiciais. Basta que vocês entendam isso e o pratiquem com persistência, e a velhice não será mais uma preocupação, mas um período de paz, leveza, vivendo com alegria e saúde, ao lado de seus filhos e netos. Entendo que mudar hábitos alimentares não é algo que acontece da noite para o dia, mas acredito que se vocês enxergarem a comida como uma companheira da saúde, e não apenas algo para satisfazer, essa mudança se tornará mais leve e inspiradora. Cada refeição é uma oportunidade para curar, para cuidar de si, e vocês merecem isso depois de uma vida inteira de trabalho árduo pela família. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que o canal possa sempre acompanhar vocês na jornada de viver com alegria, saúde e longevidade ao lado de sua amada família. Finalmente, meus caros, lembrem-se de uma coisa simples, mas profunda: a saúde não vem de grandes feitos, mas de pequenas coisas feitas corretamente todos os dias. Uma refeição moderada, um prato na hora certa, uma tigela de mingau reconfortante, é assim que cuidamos de nós mesmos, sem ter que nos preocupar com a doença batendo à porta. Desacelerem um pouco, ouçam mais o corpo, amem-se mais. Esse é o melhor presente que vocês podem dar a si mesmos e a todos os que amam.